Olá pessoal, nós vamos começar aqui mais uma aula. Vamos tratar agora sobre função exponencial. Mas antes de adentrar esse assunto sobre função exponencial e equações exponenciais, vamos aqui dar uma pequena revisada, sobre potenciação, ok? Que é muito importante para compreendermos esse assunto de função exponencial. Então, potenciação. Na verdade, a potenciação, como eu coloco aqui a definição, nada mais é do que uma multiplicação de fatores iguais, como você observa aqui, nós temos aqui a elevado a n, ou seja, o n vai indicar a quantidade de vezes em que essa base vai ser repetida, então a elevado a n, a vezes a, vezes a, vezes a, ou seja, n fatores. Então vejamos aqui esses exemplos aqui bem simples, No item A aqui, 2 elevado à quarta. Então, na verdade, você observa aqui claramente essa potência, Só destacando aqui, deixa eu só colocar aqui, 2 elevado à quarta, Aqui nós já sabemos que é a base, Aqui é o expoente e o resultado é a potência, ou seja, o expoente vai dizer a quantidade de vezes em que essa base vai ser repetida. No caso aqui, vamos repetir o 2 4 vezes, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4 vezes 4, 8, 2 vezes 8, 16. Então, 2 à quarta é igual a 16, Então, da mesma forma, você procede com esse aqui. Lógico que quando a base negativa é elevada a um expoente ímpar, o resultado é ímpar. Quando a base é negativa elevada a um expoente par, o resultado é par. Só para você ter uma ideia aqui, vou repetir aqui, o expoente está dizendo a quantidade de vezes em que essa base ela vai ser repetida. No caso aqui, 3 vezes, 3 vezes ela vai ser repetida. Então, vamos colocar aqui só para exemplificar. 3 vezes, aliás, 2, Vai ser repetido 3 vezes, menos 2, 2, Olha, 2 vezes 2, 4, vezes 4, 8. Então, menos com menos dá mais com menos, isso dá menos. Então, base negativa elevada a um expoente par, ímpar, aliás, o resultado é ímpar. Então, isso aqui vai dar menos 8, ok? Então, é dessa forma que você resolve potenciação. Agora, dentro da potenciação, existem alguns casos particulares a se considerar. E aqui eu elenquei alguns casos, 5 casos, aliás, para nós observarmos aqui. O primeiro caso aqui, toda a potência de expoente 1, certo? É igual à própria base. Veja aqui o exemplo. Eu tenho aqui, a elevado a 1 é igual à própria base. Bem simples, Eu tenho aqui 4 elevado a 1 é igual à própria base. E assim por diante. Se eu tivesse um exemplo C aqui, se eu tivesse aqui, 200 elevado a 1 é igual à própria base. Isso é muito simples, D aqui, se eu tivesse 10 elevado a 1 é igual à própria base. Então, o primeiro caso aqui, caso particular da potenciação, toda potência de expoente 1 é igual à própria base. Isso é básico. Segundo caso, casos particulares da potenciação, Toda potência de expoente 0, certo? Toda potência de expoente 0 é igual a 1, certo? Vejamos os exemplos aqui, A elevado a 0 é igual a 1, certo? É igual a 1. Então, eu tenho aqui 0,65 elevado a um número decimal elevado a 0, igual a 1. Vamos supor que eu tenho aqui o item C, 3.000 elevado a 0, é igual a 1, certo? D, se eu tivesse aqui 20 elevado a 0, é igual a 1. Então, toda potência de expoente 0 é igual a 1. Primeiro caso diz que toda potência de expoente 1 é igual à própria base. Segundo caso, toda potência de expoente 0 é igual a 1. Vamos fixar isso aí, é bem simples, Vamos para o terceiro caso aqui, o terceiro caso de potenciação, casos particulares. Então, toda potência de expoente maior do que 1, que na verdade é esse caso aqui, certo? Eu coloquei aqui só para seguir. Então, nós temos aqui, A elevado a n, então A, vezes A, ou seja, n fatores. Então, 2 elevado ao quadrado, ou a segunda potência. O expoente, repito mais uma vez, vai indicar a quantidade de vezes em que essa base vai ser repetida. No caso aqui, vai ser 4. 2 elevado ao quadrado vai dar 4, ok? Aqui, no caso, 3 vezes, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27. Então, 3 elevado a terceiro, ou ao cubo, vai dar 27.
E assim por diante, né? Aqui nós temos base negativa, né? Elevado a um expoente par, o resultado ele é par, ok? Então, nós temos aqui 49, menos 7 elevado ao quadrado vai dar 49, 7 vezes 7, 49, né? Por quê? Porque a potenciação é uma multiplicação de fatores iguais. Nós temos aqui do mesmo jeito, ó, menos base negativa elevado a um expoente ímpar, aqui foi o expoente par. Aqui o resultado foi positivo, aqui vai dar negativo, né? Olha, o expoente aqui, que é 5, está pedindo que a base se repita 5 vezes. Então, só para você ter uma ideia aqui, ó, menos 2, menos 2. Não preciso fazer isso, não. Só mostrando a você de onde é que veio isso, certo? Menos 2, né? 5 vezes. Então, 2 vezes 2, 4 vezes 4, 8, 2 vezes 16, 2 16 dá 32, né? Então, vai dar menos 32, né? 2 vezes 16, né? 32. É isso, ó. 2 a 1, 3, né? 32. Então, menos, por que é negativo? Porque o expoente é ímpar. Expoente ímpar, base negativa, o resultado é negativo. O quarto caso de potenciação, né? Toda potência de expoente inteiro negativo. Olha só, eu tenho aqui A elevado a N, menos N, é igual ao seu inverso, ó, 1 sobre A elevado a N. Vejamos o exemplo aqui, ó. Eu tenho esses exemplos aqui, ó. 2, ou seja, potência de expoente negativo, né? Olha. Então, eu tenho aqui 2 elevado a menos 2. Então, eu inverto, olha. Coloco um numerador e esse número aqui que está negativo vem para baixo, é positivo. Então, 2 elevado ao quadrado. Então, 2 elevado ao quadrado dá 4. Então, isso aqui dá 1/4. Então, está resolvido. No mesmo caso aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, menos 3 elevado a menos 4. Então, inverte. Potenciação de expoente negativo. Então, você inverte. Então, fica menos 3 a quarta. Então, menos 3 a quarta vai dar 81 aqui. 1 sobre 81. E assim por diante. Então, esse é o quarto caso de potência de expoente inteiro negativo. O quinto caso, dos casos particulares de potenciação. Nós temos aqui, ó, potência com expoente racional, ou seja, o expoente fracionário. Quando você tem uma potência de expoente fracionário, você vai proceder da seguinte forma. Então, observa aqui, dados os números A, certo? Nós temos aqui o número A, com A pertencente aos reais e M sobre N pertencente aos racionais, ou seja, fracionário. Com M e N inteiros e N maior do que 1, ou seja, não pode ser 1. Porque eu vou pegar essa potência de número fracionário e transformar numa estrutura da radiciação, né? Então, N é maior do que 1. Não pode ser 1 aqui no índice do radical, tem que ser maior do que 1. No caso, vai ser 2 para frente. Então, nós temos o seguinte. Então, eu tenho aqui, ó, algebricamente, A elevado a M, né? M sobre N. Esse M é o expoente do radical, certo? Deixa eu colocar aqui. E o N é o índice do radical, ok? Então, A elevado a M sobre N é a mesma coisa de a raiz quadrada de N sobre M sobre A elevado a N, elevado a M, né? Então, vejamos aqui esses exemplos aqui, ó, certo? De potência com expoente racional. Então, eu tenho aqui 16 elevado a 3 sobre 2. Esse 3 é M sobre N. Né? Então, N é o quê? É 2, o quadrado. N tem que ser maior do que 1. Então, eu tenho aqui, ó, 16, né? A raiz quadrada de 16 elevado à terceira. Então, isso aqui, ó, isso aqui vai dar o quê? A raiz quadrada de 16, colocando aqui dentro desse parênteses aqui. Então, a raiz quadrada de 16 é 4. Então, 4 elevado à terceira vai dar 64. E aqui, do mesmo jeito, 5 elevado a 3 sobre 4. M sobre N, olha, aqui é N, ó, 4 no índice. E esse M aqui, que é 3, aqui vai ser o quê? Vai ser o expoente do radicano. Então, eu transformei potência de expoente fracionário. Então, gente, de forma bem objetiva, aqui adentrando o assunto sobre função exponencial, nós queremos trazer nessa primeira parte essa revisão sobre potenciação, né? Sobre potenciação. Tanto serve para o ensino médio como também educação básica, ali, 8º ano, 9º ano, etc. E
e ensino médio também, ok? Então, na próxima videoaula nós vamos dar sequência tratando sobre as propriedades da potenciação, ok? Então, até lá.